preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. As notícias. Edição da Uma com o Miguel Cordeiro. Jair Bolsonaro foi esta manhã preso preventivamente pela Polícia Federal por risco de fuga. Ordem de prisão decretada pelo Supremo Tribunal de Justiça no Brasil, depois desta noite o ex-presidente brasileiro ter tentado várias vezes tirar a pulseira eletrónica. João Costa Campos, a Justiça brasileira confirma que havia risco de fuga do antigo presidente brasileiro e possivelmente com a ajuda de atores externos. É o que diz a ordem de prisão emitida pelo Supremo Tribunal de Justiça. Defende que a proximidade da casa de Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos e da Argentina representava um elevado risco de fuga, uma vez que Jair Bolsonaro é muito próximo de ambos os governos. A Justiça brasileira recorda ainda, na ordem de prisão, o plano para Bolsonaro ter asilo político na Embaixada da Argentina, que foi descoberto durante as investigações que culminaram na condenação de Jair Bolsonaro. Ora, e para adensar estas suspeitas, juntou-se uma outra situação que levou a Justiça a decretar esta prisão preventiva, uma vigília que vai acontecer hoje e amanhã, junto à casa do ex-presidente, convocada pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir essa mensagem deixada nas redes sociais. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, aqui no Balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. A Polícia Federal Brasileira acredita que o risco de fuga era reforçado por esta vigília convocada pelo filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, uma vez que a aglomeração de apoiantes poderia ser usada para esconder uma fuga de Jair Bolsonaro da prisão domiciliária. João, a pedido do juiz Alexandre de Moraes, esta detenção aconteceu com alguns cuidados, e isto já foi explicado também à imprensa, aconteceu com todo o respeito e não houve utilização de algemas. Porque se trata de um antigo Presidente da República e que goza de um estatuto especial e por isso mesmo está detido numa sala especial para altas figuras do Estado brasileiro, e para evitar este mediatismo, como pediu o Supremo Tribunal de Justiça, a visita policial da Polícia Federal à casa de Bolsonaro acontece na madrugada de um sábado, provavelmente para evitar este mediatismo. Importa sublinhar que esta detenção surge como medida preventiva, ou seja, não faz parte da pena a que Jair Bolsonaro foi condenado. Recorde-se que em setembro deste ano o antigo presidente brasileiro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Jornalista João Costa Campos, Jair Bolsonaro foi esta manhã preso pela Polícia Federal Brasileira. O ex-presidente brasileiro está em prisão preventiva a pedido da Polícia Federal por risco de fuga do antigo presidente brasileiro. Assunto em destaque a esta hora em observador.pt. Seguimos com o caso das escutas a António Costa no processo Influencer. O advogado Rogério Alves e o juiz Nuno Matos explicam que em causa está apenas uma escuta e não 22. Como inicialmente tinha sido noticiado pelo Diário de Notícias, a Procuradoria-Geral da República esclarece ao Observador que todas as escutas realizadas entre 2020 e 2022 e que envolvem António Costa já tinham sido validadas no passado pelo Supremo Tribunal de Justiça, ao contrário do que tinha sido avançado pelo DN. A PGR sublinha que existe apenas uma escuta entre as 22 que envolve António Costa e no explicador, esta manhã, aqui na Rádio Observador, o advogado Rogério Alves quis dizer que a montanha pariu um rato. Essa, para mim, é que é a grande interpelação que se faz, mas não é por causa do processo influencer, nem por causa do Sr. A nem da Sra. B. É pela forma como pode permanecer um meio altamente intrusivo, durante 3 anos. Isso, para mim, é que é mais interpelativo. E isso é que, do meu ponto de vista, devia pôr as nossas cabeças a pensar com mais intensidade, fora do contexto do processo A ou do processo B. Aqui,
digamos que a montanha gerou aquele pequeno ruidor que fez um bocado de ruído, diga-se de passagem, mas que não passa de uma escuta que, ao ter-se extraviado do seu percurso normal, será nula, não pode ser utilizada, é deitada para o lixo. Nuno Matos, o presidente da Associação Sindical de Juízes, também sublinha que esta escuta deverá ser alvo de nulidade. O comunicado da Procuradoria-Geral da República é taxativo. Diz que António Costa nunca foi diretamente objeto de escutas telefónicas, nem de vigilâncias, nem quando era primeiro-ministro, nem quando deixou de ser. E o programa explicador já está disponível, pode ouvir em podcast. A reabilitação da ponte de Vila Franca de Xira está a ser travada por uma litigância entre concorrentes a esta empreitada. Miguel, estamos a falar da mais antiga travessia rodoviária do Tejo, na região da Grande Lisboa. A ponte de Vila Franca de Xira, também conhecida como Ponte Marechal Carmona, foi inaugurada em 1951. Já fez 74 anos. É uma ponte a precisar de obras. No ano passado foi lançado um concurso de reabilitação da infraestrutura. A empreitada está orçamentada em 22 milhões de euros e apontava para uma reabilitação geral. Há a intenção de reabilitar o tabuleiro rodoviário e, acima de tudo, reforçar a segurança estrutural da ponte para resistir a sismos. Em março do ano passado, a Infraestruturas Portugal explicou que esta obra ia prolongar a vida útil da ponte e aumentar os níveis de capacidade e segurança estrutural. A execução dos trabalhos ficou prevista e foram comunicados os impactos desta obra na circulação rodoviária. O que acontece agora é que esta obra está encalhada nas malhas da contratação pública. Há uma litigância, como já referiste, entre concorrentes que trava a reabilitação desta ponte. Uma providência cautelar com efeito suspensivo entrou num tribunal administrativo e depois o tribunal não aceitou os argumentos da contestação da dona da obra, a Infraestruturas de Portugal. A fonte oficial da IP, da Infraestruturas de Portugal, indica ao observador que concorreram a esta obra duas empresas. A Conduril foi escolhida por ser a que apresentava em simultâneo menor preço e melhor avaliação técnica. O segundo concorrente, a Teixeira Duarte, resolveu impugnar judicialmente o resultado. A IP contestou e invocou o interesse público, mas esse fundamento não foi acolhido pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. O atraso nestas obras, que alguns consideram urgente, torna-se motivo de preocupação em Vila Franca de Xira, com os autarcas a apelar a uma requalificação rápida. É o artigo em manchete, a esta hora, no site do Observador. O investigador em História Militar, Pedro Nascimento, diz que as declarações de Zelensky sobre o plano de paz dos Estados Unidos são de um líder preparado para uma guerra de resistência. Em entrevista à Rádio Observador, diz que a Ucrânia está numa situação vulnerável. Considera o plano de paz de Donald Trump que esse plano não tem foco em salvar civis e apresenta garantias completamente instáveis, além de ser mais favorável à Rússia. Pedro Nascimento, investigador em História Militar, afirma que as declarações de ontem do presidente da Ucrânia são uma espécie de ultimato. Não foi um apelo por ajuda. Eu diria que foi um momento de clarificação estratégica. É que desta vez eu vi Zelensky a falar menos como chefe de Estado, na busca da urgência, como tem sido nestes últimos anos, mas vi-o mais como líder de uma nação preparada para uma guerra de resistência. Isso, do ponto de vista da história militar, é muito relevante. Pedro Nascimento diz mesmo que Zelensky tem agora duas opções. Ele está basicamente a resumir o dilema clássico dos Estados que lutam pela sobrevivência. Ou aceita concessões agora, com o risco de transformar essas concessões num incentivo ainda maior para o agressor, tendo em conta a comparação com o passado, ou prolongar a luta. E isso já sabe que é basicamente arriscar o desgaste interno e o cansaço dos aliados. Os líderes dos países da União Europeia reúnem-se hoje para avaliar o plano de paz dos Estados Unidos da América. Se validarem este acordo, o investigador em História Militar, Pedro Nascimento, diz aqui na Rádio Observador que esta possibilidade representa uma derrota para a Ucrânia e para a Europa Ocidental. 1h09. Miguel, que outras notícias estão em destaque? Nuno Markle afirma que continua a recuperar. O humorista fez uma nova publicação nas redes sociais na qual garante que está bem. Markle está internado desde quinta-feira depois de ter sofrido um AVC. Está confirmado, Vítor Catão e Vítor Aleixo foram expulsos de sócio do Futebol Clube do Porto. É o que resulta para já da Assembleia Geral do Clube Azul e Branco. Somos visados na Operação Pretoriano. Sandra Madureira, mulher de Fernando Madureira, está presente na reunião e vai defender-se antes de ver a própria expulsão ser votada. Fechamos com os resultados da Taça de Portugal, porque está em andamento um jogo. Hoje há 8 jogos nesta quarta ronda da Taça. Para já está a decorrer o AVS Académico. O jogo segue com 96 minutos. Está
0-0. Está tudo empatado. Um destes clubes vai seguir em frente. Hoje jogam também Futebol Clube do Porto e Sporting, os Dragões com o Sinterense, os Leões com o Marinhense. Ponto final no Jornal da Uma.